Glória a Deus, glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Né? Vamos para a quinta parte do vídeo, né? Nicodemos foi ter a noite com Jesus, né? Por que será, né? É uma pergunta. Então nós vamos ver aqui São João, Evangelho de São João, capítulo 3, né? E versículo 3, Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Não pode ver o reino de Deus, né? Então a gente vê aqui, como é que se diz, a importância, né? A importância de nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, né? De se batizar, da regeneração, né? Regeneração, que é quando a gente aceita Jesus, que faz os primeiros passos, os primeiros movimentos ali como servo de Deus, como cristão, como uma nova criatura, né? Em Cristo Jesus. Então nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus. Então toda vez que uma pessoa aceita Jesus, que é uma forma de falar, né? A pessoa recebe Jesus como seu Salvador, ela ali começa os primeiros passos, né? Então Jesus explicou ali para Nicodemos como que funciona, né? Geralmente os fariseus gostavam de orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens, né? Nas praças, nas ruas e etc, né? Mas esse fariseu aqui não. Nicodemos foi sozinho à noite, escondido. Isso mostra que ele estava liberto, né? Isso mostra que ele estava querendo uma mudança de vida, né? Isso mostra que ele estava querendo uma mudança, né? Estava querendo a sua libertação, ser liberto. Porque os fariseus gostavam de se mostrar, gostavam de serem vistos pelos homens, eles gostavam de se mostrar, de serem vistos pelos homens, né? Então os fariseus eles gostavam de serem vistos pelos homens, de se mostrar, né? Eles gostavam da aparência física, né? Da aparência externa, né? Aparência externa, que todo mundo vê que eles estavam orando, que eles estavam buscando a Deus. Então eles eram assim, eles gostavam de demonstrar que estavam orando, que estavam buscando, entendeu? Mas era só fingimento, né? Mas Nicodemos não, Nicodemos foi à noite, né? Geralmente as pessoas procuravam Jesus durante o dia, né? Durante o dia. Geralmente as pessoas vinham de outra cidade, da Galileia, enfim, vinham de todos os lugares. As pessoas vinham 5.000, estamos falando de 5.000, de 10.000, 15.000 pessoas por dia que vinham buscar Jesus para receber milagres de curas, libertações, enfim, de várias pessoas com todo tipo de enfermidade. Então as pessoas vinham de longe para receber um milagre ali, para receber ao menos uma palavra de Jesus. Então geralmente essas pessoas buscavam ele de dia, durante o dia, né? Pessoas que vinham, passavam 3 dias, uma semana, mas quando chegava no final da tarde, elas iam embora. Quando chegava no final da tarde, essas pessoas se recolhiam, iam embora, né? E Nicodemos foi num bom momento, uma hora que Jesus estava sozinho. Isso mostra que ele tinha um assunto particular. Isso mostra que ele não queria que houvesse divulgação, né? Ele não queria diferente da sua religião, que geralmente, como eu falei, os fariseus gostavam de serem vistos, né? Pelos homens, gostavam de fazer as coisas e as pessoas aplaudir eles, bater palma para eles. Então eles gostavam de elogios, de se mostrar, né? Eu até teve uma parte aí do vídeo que eu falei a respeito disso daí, né? Então eles gostavam de ser vistos pelos homens. Se fosse outro fariseu hipócrita, teria ido durante o dia para serem vistos pelos homens, porque eles gostavam de
aplausos, né? Aplausos, e elogios, gostavam de elogios, de aparecer, eles gostavam de aparecer, então, de aplauso, de elogio, enfim, eles gostavam de tudo isso que faz o ego da pessoa, o eu, né? O ego da pessoa, né? Mas esse foi à noite, para ninguém ver. Não queria ser visto. Isso mostra que ele queria mudança, que ele queria mudar de vida, ser outra pessoa, ou talvez estava cansado da vida que levava, né, de viver de aparências, né, queria mudanças, né, queria mudar de vida, ser uma nova criatura, um novo viver. Ele queria um novo viver, um viver com Jesus, viver com Cristo. Então ele queria mudança de vida, uma nova criatura. Então isso mostra que ele queria realmente mudar de vida. Isso mostra que realmente ele queria mudanças, né? Crente de aparência tem muitos, né? Tem muitos que vivem de aparência, anda bonitão, anda bonita, todo bem vestido, bem vestida. Não que a gente não deva andar vestido, claro, todo mundo tem que andar bem vestido, cheiroso, né? Mas nós estamos falando de caráter. Nós estamos falando aqui de caráter, né? De caráter. Então os fariseus, eles não tinham caráter, eles tinham uma boa aparência. Eles tinham uma boa aparência, eles tinham uma boa conversa, eles eram eloquentes, né? Eles eram, como é que se diz? Eles eram as pessoas que tinham bastante conhecimento, principalmente no Pentateuco, no Torá. Eles tinham muito conhecimento, né, do Antigo Testamento, da lei de Moisés. Então eles eram rigorosos com a lei, eles eram zelosos, né? Mas de tanto eles serem religiosos e zelosos, eles passaram a ser arrogantes, eles passaram a ser, como é que se diz, orgulhosos, né? Eles começam, a Bíblia diz: se o sal não presta, aí tem que jogar fora. Então quando a pessoa é muito salgada, o crente é muito salgado, é muito santo, né? É só ele que vai para o céu, aí não. Então eles começaram a ter problema com as outras religiões, com as outras pessoas do Sinédrio ali, do templo ali em Jerusalém. Então eles passaram a ficar separados, porque eles eram santos demais, então não dava para conviver com as outras pessoas. Então uma pessoa que é santo demais, ela não dá de conviver com as pessoas. Você pode ver que o crente santo demais, ele arranja problema com o vizinho, ele arranja problema com o morador, ele arranja problema no prédio onde mora, ele arranja... onde ele vai, ele arranja problema. Ele vai para o serviço, ele arranja problema no trabalho, e na igreja, onde ele vai, ele é problemático, ele arranja problema. Por quê? Porque ele se acha santo demais, então onde ele vai, todo mundo não se salva, só ele que é santo, só ele que vai para o céu, só ele que vai se salvar e os outros não vai. Então onde ele vai, ele arranja problema. É no prédio onde mora, é no trabalho, enfim, é todo lugar. Pode ver, crente santão só se mete em confusão, fuxico, fofoca, encrenca, é só confusão, só é fuxicando, fofocando dos outros, falando mal dos outros por trás. Então pode ver, crente santão demais, é um problema. Então, todo mundo não se salva. Então os fariseus eram assim. Eles eram uma religião, uma seita que se julgavam melhor que as outras pessoas, que se julgavam ser melhor do que o seu próximo, o seu semelhante. E com isso eles passaram a ser rejeitados e até separados dos outros por causa da sua santidade, entre aspas, né? Santidade entre aspas. Então é isso daí, irmão. Mas Nicodemo não, a gente vê que ele queria mudança, ele queria mudar de vida, ele queria ser uma nova pessoa, ele foi ter com Jesus, ele se humilhou, né? Ele se humilhou, a Bíblia diz que aquele que se humilha,
ele alcança misericórdia, confessa, ele alcança misericórdia. Então ele se humilhou e alcançou misericórdia de Deus. Ele se humilhou e Deus exaltou ele, né? E tudo indica que ele se converteu, que Nicodemos se converteu, aceitou Jesus. Ele foi que ficou responsável pelo corpo de Jesus, ele que se ofereceu a cuidar do corpo de Jesus, quando Jesus foi crucificado lá na cruz do Calvário, né? Ele que cuidou de tudo, né? Ele juntamente com a Arimateia. Então, irmãos, ele se converteu ao cristianismo, ele se converteu a Jesus. Nicodemos aceitou Jesus como seu Salvador, amém? Então, resumindo tudo, né? Então a palavra de Deus fala que o que? Aquele que se humilha, ele alcança misericórdia. Apesar dele ser uma autoridade, o príncipe, ele era o príncipe dos judeus. Apesar dele ser uma autoridade, um gente grande da hierarquia, ele era da hierarquia, ele era o príncipe, só estava abaixo do rei, e abaixo do sumo sacerdote, que era o presidente do sinédrio, que era o responsável pelo sinédrio. Então ele era um homem da alta sociedade, rico, influente, né? Conhecido, muito conhecido na cidade, no país, naquela nação. Ele era conhecido por todos os povos religiosos, né? Uma autoridade maior, mas que não sabia nada a respeito de Jesus, não conhecia nada a respeito de Jesus, porque a lei não salvou nem eles mesmos. A lei não salvava nem eles mesmos do Antigo Testamento. Você sabia disso? Que a lei não salvava nem eles mesmos, nem os judeus, as almas não salvam, nem os apóstolos, nem ninguém. O apóstolo não, como os profetas. A lei não salva, irmão. A lei não salva ninguém. Quem salva é Jesus. A lei, ela levava e levou eles até Jesus, né? Até Jesus. As profecias dos profetas. Então ela levava até Jesus, né? Mas não salvava, né? Aquele sacrifício que eles faziam de ano em ano lá, não perdoava o pecado, apenas encobria o pecado, né? O pecado só foi realmente perdoado, o pecado deles do Antigo Testamento, com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então eles lá foram salvos através de Jesus, né? Salvo através de Jesus, e seus pecados também foram perdoados através de Jesus. Então a lei lá não servia para salvar eles. Não salvou ninguém lá, a lei, né? Ela apenas serviu para levar até Jesus. Quando chegou em Jesus, aí ela parou, estagnou. E aí Jesus iniciou, que é o Novo Testamento, Nova Aliança. E ele iniciou, né, um novo mandamento, né, para ir para o céu. Então, quem vem de lá tem que passar por Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus falou que ele é o caminho, é a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? João 14,6, né? Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Então para ir para o céu é só através de Jesus. A lei não salva ninguém, nem salvou nem eles mesmos lá que obedecia e que ia à risca, que nem os próprios fariseus. Mas a lei não salvava eles, né? E nem